Rita Trigo. Rita Gomes. Espera. Podes recomeçar? Boa noite, Rita Trigo. Rita Gomes. Espera. Podes recomeçar? Boa noite, Rita Trigo. Rita Gomes. Espera. Boa noite, Rita Trigo. Rita Gomes. Marta Fernandes. Maria de Carvalho. Júlia Cerdeira. Maíra Ribeiro. Cristiana Lima. Mário Pereira. Ruth Fernandes. Diogo Rosas. Sérgio Carvalho. Tatiana Rocha. Fim. É isto. Acabou. Obrigada por terem vindo. Mas e então não morríamos todos? Morremos todos. Pronto, e assim começamos. Todos mortos. Não! Aquilo que deduzimos acerca do Big Bang está quase inteiramente errado. Em vez de um Big Bang, a origem do universo consistiu numa rotineira, acidental e apressada produção de um único quark. Já chega. Obrigado. Onde é que eu ia? O quark. Durante milhares de milénios nada aconteceu. A partícula solitária limitou-se a flutuar em silêncio, até que finalmente começou a mexer-se. Viajou através dos tempos e, olhando para trás, viu que tinha deixado um risco. Viajou noutra direção e viu que tinha feito um novo risco. Aquele único quark começou a andar de um lado para o outro e os vários riscos começaram a formar uma imagem. O nosso pequeno quark movimenta-se a uma velocidade vertiginosa pintando o mundo. Cada folha em cada árvore, cada um dos corais dos oceanos, cada pneu de todos os carros, cada pássaro que o vento leva. Tudo aquilo que jamais vimos são manifestações do mesmo quark. O nosso quark começou a escrever a história do mundo com sagas de guerra, amor e exílio. Enquanto tecia histórias e deixava as tramas desenvolverem-se organicamente, o quark transformou-se num contador de histórias cada vez mais talentoso. As histórias assumiram dimensões mais subtis. Os protagonistas estavam agora envolvidos em complexidades morais. Os seus rivais eram encantadores. O quark foi buscar inspiração à sua própria história de solidão num cosmos vazio. O adolescente com a cabeça pousada na almofada, o divorciado a olhar fixamente através da janela do café, o reformado a ver anúncios na televisão. Mas ele não se demorou demasiado na solidão. Descobriu que não se cansava das histórias de amor e das cenas de sexo. Da complexa rede de histórias de amor surgiram novas gerações de crianças e a intriga tornou-se cada vez mais rica em personagens. Depois, numa certa tarde, que viria a ser conhecida pelos nossos vizinhos como... Até me custa falar sobre isto. Então, com esta música...
Mas pronto, depois numa certa tarde que viria a ser conhecida pelos nossos físicos como o dia do declínio, o quark teve uma epifania. Percebeu que tinha atingido os limites da sua energia. As histórias tinham-se tornado demasiado barrocas e rococó. A energia dos seus riscos já não era suficiente para as manter em desenvolvimento. Foi esse o primeiro dia em que o mundo começou a deslizar em direção ao encontro de tudo. Desanimado, o quark percebeu que só poderia continuar com o espetáculo se poupasse energia. Percebeu que poderia fazer isto se desenhasse apenas aquelas entidades que estavam de facto a ser observadas por alguém. De acordo com este programa de conservação, os grandes prados e montanhas só existiam quando alguém os observava. Não havia nada desenhado nas profundezas dos oceanos onde os submarinos não chegavam. Não havia florestas onde os exploradores não entravam. Estas medidas já estavam a ser postas em prática antes de nós nascermos, mas as coisas estão prestes a piorar. Mesmo com estas medidas de gestão, as energias do nosso quark estão quase esgotadas. Em breve terá de se conformar com o facto de que não consegue continuar com a narrativa. Os nossos físicos já nos aconselharam a que nos preparemos emocionalmente para o fim. As árvores vão ter menos folhas, homens e mulheres vão ficar carecas, os animais serão desenhados com menos detalhes. A certa altura podemos olhar através da parede desaparecida do nosso quarto e perceber que o nosso amor está na casa de banho apenas meio desenhado. Merda! É esta a previsão difundida. Mas, felizmente para nós, os físicos erraram ligeiramente nos seus cálculos. Nas suas equações não consta o facto de que o quark nos ama demasiado para permitir que isto aconteça. Ele preocupa-se com a sua criação e sabe que ficaríamos destroçados se assistíssemos lentamente ao declínio. Por isso, o seu plano é ligeiramente diferente. Vai acabar com o mundo enquanto este dorme. Todas as criações do quark se vão enroscar nos locais onde estiverem. Os trabalhadores de fato e gravata vão afundar suavemente atrás dos volantes dos seus carros. As autoestradas, as locomotivas e o metro vão abanar até pararem silenciosamente. Os empregados de escritório vão deitar-se confortavelmente no chão e em corredores dos seus arranha-céus. As praças das capitais do mundo vão mergulhar num profundo silêncio. É assim que o mundo vai acabar. Não como um estrondo, mas como bocejos. Sonolentas e satisfeitas, as nossas pálpebras serão a cortina que se fecha no final do espetáculo. Desta forma, as amadas criações do quark não poderão testemunhar o que vai acontecer a seguir. O que acontece a seguir é... O que é que acontece? O que é que acontece? Mas o que é que está a acontecer aí à frente? O que está a acontecer aqui à frente é... Até me custa falar sobre isto. Então, às escuras... Mas pronto, o que vai acontecer é a recessão do mundo. O planeta vai desemaranhar-se. À medida que o quark abranda, os seus riscos vão se tornando cada vez mais espaçados. Os corpos adormecidos tornam-se malhas transparentes através das quais é possível ver do outro lado. Com a diminuição dos riscos, o asfalto das autoestradas vai se transformar num emaranhado espaçado de pinceladas negras sem nada por baixo. À exceção do outro lado do planeta à distância do diâmetro da Terra. A tela do mundo dissolve-se num débil esboço de contornos. Os traços que subsistem vão desaparecer um por um em traçado, levando o cosmos em direção ao vazio absoluto. O céu é mais ou menos como as pessoas diziam que seria. Grandes jardins repletos de fauna e flora, anjos com harpas e um clima como de San Diego. Isso bem não disse.
Não sei. Mas quando cá chegamos, percebemos do estado de degradação em que ele se encontrava. O palco é inclinado e rege, microfones são A6, as cadeiras estão lascadas. Deus não está cá. Corre o boato que ele saiu há muito tempo, dizendo que voltava já. Algumas pessoas dizem que Deus foi chamado a criar outros universos. Uns dizem que Deus enlouqueceu. Outros dizem que tem Alzheimer. Alguns dizem que Deus está zangado connosco. Outros que gosta de nós, mas que morreu. E algumas pessoas também dizem que não vale a pena perguntar para onde é que ele foi, uma vez que pode nunca ter estado presente. Talvez tenham sido extraterrestres e não Deus qualquer quem construiu este lugar. Alguns questionam se não devemos a nossa existência depois da morte a uns quantos princípios científicos que ainda não somos capazes de entender. Outros preveem que Deus regressará a qualquer momento, salientam que os seus dias correspondem aos nossos milénios e que talvez Ele tenha apenas ido dar um passeio vespertino. Seja qual for o motivo que está na origem da sua ausência, o jardim não demorou muito tempo a degradar-se e a transformar-se numa verdadeira selva. As pessoas tomaram beligerantemente partido das teorias sobre o desaparecimento e os debates erguem-se no ar como rastros de fogo negro. A certa altura, alguém encontrou uma pegada de Deus no recanto afastado do jardim e tentou imediatamente datá-la através da análise de carbono. Mas lá está. Ninguém concorda no que diz respeito aos resultados. Então uma coisa incrível aconteceu. Alguém começou a armar zaragatas. Alguém começou a disparar tiros. Alguém começou a detonar bombas. E a guerra deflagrou nas planícies sagradas do céu. Os recém-chegados são enviados diretamente para os campos de treino para aprenderem a manejar armas. A vida depois da morte, como qualquer pessoa que aqui esteja lhes dirá, já não é o que era. Digam! Já não é o que era! Ou acham que nos trouxemos à frente de guerra connosco? As novas guerras religiosas não têm como ponto central a definição de Deus, mas sim o seu paradeiro. As novas cruzadas planeiam ataques contra aqueles infiéis que acreditam que Deus não tem outros universos para brigar. As novas guiadas bombardeiam aqueles infiéis que acreditam que Deus está no retiro romântico com a sua namorada. Nova guerra dos temerários. De fora, daqueles que começaram a ser desligados. É assim, é isto. Vocês têm isto. Bom, mas a história não acaba aqui. Bom, eu sei. Tira os óculos. Desculpa? Tira os óculos! Estúpido, pá. Tira os óculos. Tira os óculos! Bom, ansiamos por descobrir as respostas na vida depois da morte. Temos sorte. Quando chegamos à vida depois da morte, recebemos o derradeiro presente da revelação. A oportunidade para observar o código oculto. Código oculto. Sim, o código oculto. Inicialmente, podemos ficar chocados por ver o nosso ser representado por uma gigantesca quantidade de números. Mas enquanto nos dedicamos às tarefas corriqueiras da vida depois da morte, temos na nossa mente as enormes extensões de números que se estendem até o que a vista alcança, em todas as direções. Este conjunto de números representa cada um dos aspectos das nossas vidas. Através das suas vastas planícies, veremos ilhas desertas, selvas a três, rios ramificados de zeros, também a riqueza são de tirar de fogo. Quando interagimos com a mente, também vemos os seus números e a sua interação com os nossos. Ele espeta afetuosa e a minha
fazer acrobacias. Os algarismos sacodem-se como uma cascata. Por consequência, o nosso olhar prende-se no olhar do outro. Palavras amorosas saem da nossa boca e atravessam a nossa garganta em ondas de ar comprimido. Enquanto o amado processa as palavras, os seus ombros sacodem-se também. As ondas de mudança atravessam o seu sistema. Meu Deus, pensamos na nossa primeira tática. Isto é completamente determinista. Será o amor apenas uma operação matemática? Depois de pensarmos sobre isto, durante algum tempo, temos uma nova percepção de realidade e atividade e responsabilidade. Vemos e entendemos todos os sinais que levaram um taxista a travar a fundo, quando os seus números foram alterados pelos números de um gato que se atravessou à frente das escolas. Se o gato é atropelado ou não, percebemos agora que nunca esteve sob controle de ninguém, estava tudo nos números, unido numa inevitabilidade impressionante. Mas também acabamos por perceber que este conjunto de números, esta rede, é de tal forma densa que traz sempre a simples junção de causa e efeito. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Espera. Não. Podem voltar de onde vieram. Se presumirmos que este presente da revelação só nos é dado no céu, estamos apenas meio corretos. Ele também é o castigo que nos é atribuído no inferno. Claro que inicialmente os recompensadores pensaram em oferecê-lo como um presente, mas os castigadores rapidamente se aperceberam que também o podiam utilizar como uma espécie de tormento, seguindo os prazeres da vida através da revelação da sua natureza mecânica e desprovida de sangue. Neste momento, os recompensadores e os castigadores encontram-se no meio de uma batalha para ver quem é que tira mais benefícios desta ferramenta. É horrível. Da próxima vez que correr atrás de um novo amor na vida depois da morte, talvez partilhar uma garrafa de vinho depois de um aparente encontro casual, não sei se um recompensador e um castigador se colocarem atrás de si a sofrer. O recompensador irá murmurar a um dos seus ouvidos. Não é maravilhoso entender o código? E o castigador sussurrará ao outro ouvido. E entender os mecanismos da atração. Não acaba logo uma piada. Toda. Uma coisa como esta é muito comum na vida depois da morte. Ilustra bem como ambas as partes nos sobreestimaram. Este jogo acaba sempre muito mal para ambos os lados, que ficam sempre muito perturbados ao perceberem que conhecer os códigos por trás das coisas tem muito pouco efeito nas nossas experiências. Os códigos secretos da vida, sejam eles apresentados como um presente ou como um castigo, são totalmente desvalorizados. O recompensador e o castigador saem efetivamente de cena, esforçando-se por entender por que razão conhecer os códigos por trás do vinho não faz diminuir o prazer de o saborearmos. Pois não. Pois não. Ou por que motivo saber que os desgostos amorosos existem não altera a dor que nos magoa? De todo. Pois. Ou por que razão conhecer os mecanismos do amor não altera a atração intoxicante que exerce sobre nós? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
A vida depois da morte não existe. Não existe. Se acordarmos e nos virmos neste subúrbio, vamos perceber que somos pecadores. Obrigado. Não que as instalações não sejam boas. Aqui há televisões e muitos canais por onde escolher. Temos vizinhos em todos os lados, com quem interagimos ocasionalmente. Olá, Sérgio. Olá. Olá, Júlia. Olá. Estão a ver? Eu não minto. Há estantes repletas de livros que nos contam aventuras boas, mas pouco plausíveis. As crianças vão para a escola, os adultos vão trabalhar, as carreiras são fáceis de construir, as mercearias são baratas. Aprendemos que isto se chama céu, uma bela merda. Céu. Uma bela merda. Céu. 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 Ok, já se percebeu. Aqui vivemos perto de Deus. Mas a parte misteriosa é que nenhuma das pessoas boas que conhecíamos, os bons samaritanos, os santos, os generosos, os altruístas, os abnegados, os filantropos, cá está. Obrigada. Ninguém. Não está cá ninguém. Perguntamos se foram levados para um lugar melhor, para um super céu. Mas acabamos por descobrir que essas pessoas, os generosos, os altruístas, os abnegados... Já se percebeu. Churrasco. Que essas pessoas estão agora a apodrecer em caixões que servem de alimentos aos bichos. Os bons samaritanos, os santos, os generosos, os altruístas, os abnegados, os filantropos. Só os pecadores beneficiam da vida depois da morte. São muitas as teorias que tentam explicar por que razão Deus organizou as coisas dessa maneira. Todos têm uma explicação. E é habitual este ser tema de conversa nos churrascos. Por que razão fomos nós recompensados com a vida depois da morte? A senhora do café. Olá. Portanto, a senhora do café diz que ele quer manter os maus por perto. Da mesma maneira que os romanos rodeavam-se de gladiadores. Chegará a altura em que teremos de lutar até a morte para o seu divertimento. O vizinho do outro lado da rua. Olá. O vizinho diz que estamos a ser armazenados para travar uma guerra contra um outro Deus de um universo vizinho e que só os pecadores é que conseguem ser soldados valiosos. Mas estão ambos errados. Na verdade, Deus vive uma vida muito semelhante à nossa. Fomos criados não só à sua imagem, mas também de acordo com a sua situação social. Deus passa a maior parte do tempo à procura da felicidade. Ele lê livros, esforça-se para ser cada vez melhor, procura levar a cabo atividades que afastem o tédio, tenta manter contato com os amigos de longa data e questiona-se se haverá qualquer coisa a mais para fazer com o seu tempo. Com o passar dos milénios, virou um ser amargurado. Já nada o satisfaz. Sente-se afogado pelo tempo. Inveja o homem e a sua breve passagem pela terra. E aqueles de quem ele não gosta estão condenados a sofrer a imortalidade, exatamente como ele. Enquanto nós passamos o tempo à procura de experiências. Não. Júlio. Enquanto humanos, passamos o tempo à procura... Enquanto humanos, passamos o tempo à procura de experiências importantes e plenas de significado. Por isso, quando o nosso corpo se gasta, a vida depois da morte pode
chamamos humanos. Martinha? Martinha, anda cá. Não se riam dela. Projetamos minúsculos, delicados e tridimensionais corpos a que chamamos humanos. E ainda nascemos na estância a que chamamos Terra. Nessas férias o objetivo é passar por pequenas experiências. Bebemos álcool, vemos filmes de comédia e ouvimos música, e já não é mau. Criamos relações, separamos e recomeçamos tudo de novo. Quando estamos a viver no corpo humano, não nos preocupamos com o colapso universal. Em vez disso, apenas nos preocupamos com aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Um vislumbre de bela lua, Que bonito. os tons carinhosos de uma voz amada, Continua. a alegria, Estou todo arrepiado. o amor, Para, por favor. a luz, a maneira como arranjamos o cabelo. Um vislumbre de bela lua, que bonito, os tons carinhosos de uma voz amada, Continua. a alegria, Estou todo arrepiado. o amor, Para, por favor. a luz, Poeta. a maneira como arranjamos o cabelo. Podes continuar. As férias que tiramos na Terra, cheias dos nossos pequenos dramas e confusões, são boas. A descontração mental é um bem que para nós não tem preço. Passamos o tempo em banho-mar, sexo em banho-mar, sexo em banho-mar, sexo em banho-mar, sexo em banho-mar, passado dia sem banho-mar, passado dia sem banho-mar, passado dia sem banho-mar. Nós somos o resultado do trabalho de enormes seres que vivem em asteroides e se autoproclamam colecionadores. Os colecionadores fazem milhares de milhões de experiências, afiam os seus lápis continuamente e espreitam por telescópios. Quando os colecionadores resolvem um problema que anteriormente os intrigava, destroem esse universo e reciclam os materiais para que possam ser usados na próxima experiência. Que horror! A nossa vida na Terra é uma experiência através da qual eles estão a tentar entender por que razão as pessoas se mantêm unidas. Por que razão algumas relações resultam e outras falham. Para eles, este é um mistério absoluto. Os colecionadores constroem vidas através de experiências paramétricas. Homens e mulheres compatíveis, mas que se cruzam uns com os outros com demasiada brevidade. Esbarrando numa biblioteca, subindo ou descendo os degraus do autocarro, ou pensando nos outros momentaneamente. E os colecionadores precisam de entender o que homens e mulheres fazem com o ímpeto das suas vidas individuais, quando, sob o olhar e pressão das massas, são colocados juntos, mesmo que se movimentem em direções opostas. Poderão alterar o ímpeto de escolhas e planos. Os colecionadores afiam os seus lápis nas superfícies dos asteroides e procedem a estudos ponderados. Pesquisam homens e mulheres que não são naturalmente compatíveis, mas que, por força das circunstâncias, permanecem juntos. Aqueles que continuam juntos por obrigação, aqueles que aprendem a ser felizes, forçando a ligação, aqueles que não conseguem viver sem ela, e os que a combatem, aqueles que não precisam dela, e os que a sabotam, enfim, aqueles que encontram relações quando menos se esperam. Quando morremos, vemos-nos perante um painel de colecionadores. Interrogam-nos e esforçam-se por tentar entender as nossas motivações. Por que razão acabamos com esta relação? O que mais gostamos naquela relação? O que tinha a pessoa X de errado? Aquela mesma que parecia ser tudo o que procurávamos. Depois de tentar entender-nos sem sucesso, enviamos de volta para ver se mais uma ronda de experiências poderá tornar a questão mais clara para eles.
selecionadores já ultrapassaram o prazo e o orçamento, mas estão a ter grandes dificuldades em concluir o estudo desse problema. Estão hipnotizados. Nem mesmo os mais inteligentes conseguem entender isto. Se vocês vissem a cara dela, vira-te! Vira-te para as pessoas verem a tua cara! Vira-te! 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 Quando chegamos à vida depois da morte, somos convidados a sentar-nos numa enorme e confortável sala com mobiliário de pele e conjuntos de televisores. Vimos a vida desdobrar-se através de milhões de ecrãs azuis esverdeados. Podemos mudar o ângulo que nos chega através dos auscultadores e, com um comando remoto, podemos mudar o ângulo das câmaras celestiais para captar a ação certa. Assim, embora já não façamos parte da vida terrena, continuamos a acompanhar o seu desenvolvimento. Acha que isto pode ser aborrecido? Está muito enganado. É tentador. É fascinante. Aprendemos a observar corretamente. Tornamos-nos obcecados pelo progresso da vida dos nossos descendentes. Existem dúzias de detalhes que merecem ser mantidos sob vigilância. Mal nos sentamos, os ecrãs comandam completamente a nossa atenção. Teoricamente, podemos escolher observar qualquer coisa. As atividades privadas de pessoas solteiras nos seus apartamentos, os planos de desenvolvimento dos sabotadores, o progresso detalhado dos campos de batalha. Mas em vez disso, todos nós observamos uma única coisa. Provas da nossa influência residual no mundo. A ondulação que a nossa passagem originou. Seguimos o sucesso de uma organização que fundamos ou dirigimos. E espiamos pessoas a ler agradecidas os livros que doamos ao grupo religioso da nossa terra. Espiamos pessoas a ler agradecidas, uma menina indisciplinada, de sapatos cor-de-rosa, a subir a uma árvore que nós plantamos. São estas as impressões digitais que deixamos no mundo. Nós podemos desaparecer, mas elas continuam a existir. E nós podemos observá-las. Mas mais vale instalarmos-nos confortavelmente. As histórias desenrolam-se ao longo de grandes escalas temporais. Podemos escolher, por exemplo, os monitores que mostram o nosso neto, um aspirante dramaturgo, profundamente submerso em pensamentos num banco de jardim, a escrevinhar notas para compor uma cena. Podemos segui-lo durante anos e acompanhar
Podemos segui-lo durante anos e acompanhar o seu sucesso. Entretanto, empregadas passam por nós com carrinhos de sandes, café, e água, e só precisamos de nos ausentar à noite para dormir. Na manhã seguinte, ao regressar, basta-nos passar o cartão de membro no portão da segurança e escolher um bom assento para o dia. Mas aqui está o busilis da questão. Os cartões dos vários membros expiram em alturas diferentes. E quando isto acontece, o que é que acontece? O que é que acontece? Acabaram-se as entradas na sala de vídeo. E o que é que acontece a essa gente? O que é que acontece? O que é que acontece a essa gente cujos cartões expiraram para entrar na sala? Sim, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece a essa gente? Sim, o que é que acontece? O que é que acontece a essa gente? O que é que acontece? Mas o que é que está a acontecer? O que é que acontece? O que é que acontece a essa gente? Também eles querem ver como as suas contribuições continuam a guiar o percurso do mundo. Querem ver os seus netos desenvolver-se. Querem assistir ao orgulhoso futuro do nome da família. Mas não sabem a história toda. Fechados no exterior, não assistem enquanto as suas organizações perdem membros. Não veem as suas pessoas mais queridas a definhar com cancro. Não assistem enquanto o dramaturgo não alcança o sucesso. E são também poupados à visão da sua morte solitária, enquanto tenta arrastar-se até ao hospital, dando o último suspiro na beira da estrada. Não entendem que foram abençoados com o isolamento do futuro, enquanto que os pecadores são amaldiçoados com o brilho azul dos verdeados monitores, à espera de cada segundo que se aproxima. E agora o que é que acontece? O que é que acontece agora? Sim, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece agora? O que é que acontece? Bom, o que é que está a acontecer aqui? O que é que acontece agora? Boa noite, Rita Gomes. 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 No início dos tempos, Deus decidiu que queria que todos os humanos participassem na vida depois da morte. Só que Ele não planeou tudo até ao fim e começou rapidamente a deparar-se com algumas confusões acerca da idade. Quantos anos devia cada uma das pessoas ter na vida depois da morte? Uma avó deve existir aqui na idade da sua morte ou deve poder viver como uma jovem mulher, tornando-se reconhecível para o seu primeiro amor, mas não para a sua neta? Deus decidiu que seria injusto manter as pessoas com a idade que tinham no fim das suas vidas, quando grande parte da sua beleza e vivacidade já se tinham desvanecido. Permitir que todos vivessem como jovens adultos revelou-se uma solução inviável, uma vez que a vida depois da morte depressa degenerou em excessivas perseguições de natureza sexual. Na meia-idade, as pessoas só falavam dos filhos e das hipotecas, tornando assim a vida depois da morte uma existência realmente aborrecida. Até que Deus encontrou finalmente uma solução verdadeiramente engenhosa ao observar a difração de luz através de um prisma. Assim, quando chegamos à vida depois da morte, somos divididos em vários pontos da nossa existência, em todas as idades possíveis. A pessoa que existiu como uma única identidade está agora presente em todas as idades ao mesmo tempo. Esses pedaços de nós já não envelhecem e permanecem com a mesma idade até à eternidade. As nossas pessoas transcenderam a noção de tempo. É
É preciso algum tempo para nos habituarmos a esta nova realidade. As diferentes expressões de nós podem se encontrar numa mercearia, como acontece com as pessoas na vida terrena. A nossa versão de 66 anos pode ir visitar a sua enteada favorita e encontrar lá a nossa versão de 11 anos. A nossa versão de 28 anos pode acabar uma relação com um amante durante um jantar. E reparar que a nossa versão de 35 anos está no mesmo local, enquanto observa com arrependimento o lugar vazio que tem à sua frente. Normalmente, as nossas diferentes versões gostam de se encontrar porque partilham o mesmo nome e histórias de vida, mas são também mais críticas em relação às suas congêneres do que em relação ao resto das pessoas. Por isso... Mas vou parar com isso. Mas são também mais críticas em relação às suas congêneres. Por isso, cada um de nós identifica no outro os traços que mais nos irritam. É um dos factos da vida depois da morte. Não se surpreenda que depois da decomposição da individualidade nas várias idades possíveis, as diferentes versões de nós se afastem umas das outras. Acabamos por perceber que a pessoa que fomos aos 8 anos tem muito pouco em comum com a pessoa que fomos aos 32 e com a pessoa que fomos aos 64. A nossa pessoa de 18 anos tem mais em comum com outras pessoas de 18 anos do que com a pessoa que fomos aos 73. A pessoa de 73 não se importa minimamente com isso, uma vez que procura ter conversas mais significativas com pessoas da mesma geração. À exceção do nome, as nossas diferentes versões têm muito pouco em comum. Mas não vale a pena perder a esperança. O percurso de vida partilhado, os pais, o local de nascimento, a cidade natal, os anos de escola, o primeiro beijo, tem um efeito magnético e nostálgico. Por isso, de vez em quando, as nossas diferentes versões organizam encontros como se fossem reuniões de famílias, juntando-se todos na mesma sala. Ritas, venham comigo! Então, mas agora somos todas Ritas ou quê? Rita, tu vens comigo. Rita, vens comigo às outras Ritas, obrigada. Há 3 mortes. A primeira, A segunda. E a terceira? Vai, Lioba. Há 3 mortes. a primeira, A segunda. E a terceira? Há 3 mortes. a primeira, A segunda. Olha, bom, já chega. Há 3 mortes. A primeira é quando o nosso corpo deixa de funcionar. A segunda. A segunda é quando o nosso corpo é depositado na sepultura. E a terceira? Bom, a terceira é aquele momento, alguns no futuro, em que o nosso nome é pronunciado pela última vez. E estamos aqui à espera dessa terceira morte. Há grandes mesas com café, chá, biscoitos, pipocas e água, e podemos servir-nos à vontade. Há aqui gente dos 4 cantos do mundo e com um pouco de esforço conseguimos estabelecer agradáveis conversas de circunstância. Por exemplo, olá, Júlio! Olá. Eu disse. Basta estarmos conscientes de que a conversa pode ser interrompida a qualquer momento pelos anunciadores. Os anunciadores que proclamam o nome do nosso novo amigo para indicar que nunca mais haverá qualquer lembrança da sua pessoa por parte daqueles que ainda estão na Terra. Papá. Pá, pá, pá. Júlio Sadeira. O nosso amigo deixa-se abater, com o rosto desfeito, entristecido, apesar de os anunciadores lhe dizerem que vai para um sítio melhor. Ninguém sabe que sítio é esse, nem o que oferece. Nunca ninguém que tenha atravessado aquela porta. Vocês entraram por aquela porta, pois não? Não, vocês entraram por aquela porta. Vocês estão vendo toda. Ninguém que tenha atravessado aquela porta regressou para contar como é. Tragicamente, essas pessoas partem no preciso instante que os seus entes queridos chegam, uma vez que estes já eram um dos últimos que se lembravam deles na Terra. E todos abanamos a cabeça quando isso acontece. Assim.
Ou então às vezes também abanamos assim. E dizemos: O teu irmão acabou de sair. O meu irmão. sim, o teu irmão era parecido contigo. Nem todos ficam tristes quando os anunciadores entram e chamam a próxima lista de nomes. Muito pelo contrário, algumas pessoas pedem e imploram para que o seu nome seja pronunciado. Principalmente aquelas que estão aqui há mais tempo. Por exemplo, aquele agricultor que está ali de perna aberta morreu num riacho há 200 anos. Atualmente, onde se situava a sua quinta, situa-se uma pequena universidade e os guias contam a sua história todas as semanas. E por isso ele está aqui preso e sente-se terrivelmente infeliz. Quanto mais vezes a sua história é contada, mais os detalhes se afastam da realidade. A mulher sombria que tem uma tatuagem nas costas foi considerada santa, embora os caminhos do seu coração fossem muito complicados. E é essa a maldição desta sala. Uma vez que vivemos na cabeça daqueles que se lembram de nós, perdemos o controle das nossas vidas e tornamos-nos aquilo que eles querem que sejamos. Boa noite, Rita Trigo. Rita Gomes. Marta Fernandes. Maria de Carvalho. Mayra Ribeiro. Cristiana Lima. Mário Pereira. Rode Fernandes. Diogo Rosas. Sérgio Carvalho. Tatiana Rocha. A vida depois da morte não existe. Não existe. Mas isso não quer dizer que não possamos viver uma segunda vida. A certa altura, a expansão do universo acabará por abrandar. Parar. Ele vai começar a contrair-se e, nesse instante, as agulhas do tempo vão inverter-se. Tudo o que aconteceu no caminho para lá vai acontecer novamente, mas ao contrário. Neste sentido, a nossa vida não acaba nem diminui, apenas volta atrás. Nesta vida invertida, nascemos no solo. Nas cerimónias fúnebres, desenterram-nos e transportam-nos com pompa e circunstância para a casa mortuária, onde a maquilhagem de nascença nos é retirada. Depois levam-nos para o hospital, onde, rodeados por médicos, abrimos os olhos pela primeira vez. Na nossa vida diária, os vasos sanguíneos danificados voltam a unir-se, a água derretida congela em bonecos de neve, os corações destroçados voltam a encontrar o amor, as águas sobem pelas colinas acima, os casamentos sobem estradas virtuosas e acabam em encontros eróticos. Os prazeres e a vida de relações sexuais são revividos, acabando em beijos em vez de sono.
Homens de barba rija transformam-se em crianças de rosto suave que são enviadas para a escola para perderem suavemente os pecados originais do conhecimento. Ler, escrever e fazer contas são capacidades expugnadas. Depois desta educação, os graduados encolhem, rastejam e perdem os dentes, atingindo o mais alto estado da infância. No último dia, enquanto choramos por saber que a nossa vida está prestes a acabar, os bebés voltam a encolher e a entrar para os úteros das suas mães, que acabam também por encolher e por entrar para os úteros das suas mães, e assim sucessivamente, como se fossem bonecas de madeira russas. Nesta vida, ao contrário, temos expectativas abençoadas à medida que passamos pela nossa vida em sentido invertido. No momento da inversão, sentimos-nos genuinamente felizes porque, embora a vida deva ser vivida para a frente da primeira vez, suspeitamos que só a vamos entender verdadeiramente quando puder ser repetida. Boa noite, Rita Trigo. Rita Gomes. Marta Fernandes. Maria de Carvalho. Maíra Ribeiro. Cristiana Lima. Mário Pereira. Ruth Fernandes. Diogo Rosas. Sérgio Carvalho. Tatiana Rocha. Não é a vida que é um sonho, é a morte. Mais estranho ainda, não é o nosso sonho, mas sim de outra pessoa. Recordamos que os nossos sonhos, quando estávamos vivos, sempre tiveram personagens secundários. As pessoas presentes nos restaurantes, uns bagotes de gente nos centros comerciais, e vocês já deviam ter saído daqui, que eu ficava sozinha com o mudo. E os pedestres, aqueles idiotas que atravessam a rua de modo imprudente. Esses atores não aparecem vindos do nada. Nós estamos em segundo plano a desempenhar o nosso papel para que a experiência pareça real para o sonhador. Por vezes escutamos e prestamos atenção ao enredo do sonho, mas o mais frequente é conversarmos entre nós à espera que o nosso turno acabe. Isto não é uma questão laboral opcional, mas sim um contrato bilateral. Devemos tantas horas de serviço quantas que passamos a sonhar durante toda a vida. À exceção de alguns antigos atores que nos acompanham, ninguém gosta muito deste trabalho. Por vezes cedemos os papéis principais e ficamos plenamente satisfeitos por permanecermos em segundo plano. E para aqueles que têm um papel mais interativo, as falas são colocadas no monitor por detrás do sonhador e devem ser ditas da forma mais convincente possível. Vamos lá, pessoal? Isto que estamos para aqui a fazer ainda vai demorar mais 5 horas. Bem, eles não souberam explicar, mas a ideia é que isto que nós estamos aqui a fazer ainda vai demorar 5 horas. Vamos lá outra vez? Isto que estamos para aqui a fazer
dizer? Não vão dizer nada que nós já não tenhamos ouvido. Não temos qualquer tipo de formação como atores. E o incentivo também não é nada de extraordinário. Felizmente, os sonhadores parecem acreditar em qualquer coisa que lhes digamos. Mesmo quando não nos parecemos com os personagens em questão, eles parecem acreditar em tudo que dizemos e só ficam ligeiramente confusos quando assumimos papéis do sexo oposto. Em certa ocasião, há já muito tempo, os elencos de sonho fizeram greve. Durante 3 dias, todas as pessoas da Terra sonharam que se andavam por casas vazias e caminhavam por ruas desertas. Interpretando este facto como um mau presságio, várias pessoas precipitaram-se para a morte. E quando chegaram como novos membros dos elencos de sonho, as suas histórias fizeram surgir lágrimas de comiseração aos restantes membros, que desconvocaram imediatamente a greve. Talvez assim não fique com a ideia que a vida depois da morte é um verdadeiro castigo. Mas ainda não lhe contei a pior parte. De manhã, quando saímos dos nossos boizos noturnos nas vossas cabeças, deixamos-nos cair nos nossos próprios sonhos inquietos. E quem acham que povoa os nossos sonhos? Quem acham que povoa os nossos sonhos? Todos aqueles que já cumpriram o seu tempo aqui e passaram para o próximo mundo. Vivemos constantemente nos sonhos da geração seguinte. Talvez isto seja cíclico e acabemos por voltar à Terra. Isto parece um plano de tempo desenvolvido por qualquer entidade divina muito eficiente. Desta forma, não povoamos a Terra todos ao mesmo tempo. É bom, não é? É bom. E qual é o problema com esta situação? Qual é o problema com esta situação? Há um homem que vejo todas as noites dos meus sonhos. Até parece que está aqui. Ei! Ai, agora já falas! Mas jamais me vou conseguir encontrar com ele, porque ambos nos mudamos incessantemente para os nossos próximos mundos. Boa noite, Rita Trigo. Rita Gomes. Marta Fernandes. Maria de Carvalho. Júlia Cerdeira. Mayra Ribeiro. Cristiana Lima. Mário Pereira. Rode Fernandes. Não são só os atores que morrem quando o pano cai pela última vez. Depois de meses a trabalharmos juntos, algo mais grandioso do que as nossas individualidades também acaba por morrer. Quando uma loja fecha as suas portas no seu último dia de funcionamento, ou depois da sessão final de um congresso acabar, os participantes afastam-se sentindo que fizeram parte de qualquer coisa maior do que eles. Qualquer coisa que intuitivamente acharam que tinha uma vida própria, mesmo que não conseguissem entender exatamente o que era. Desta forma, a morte não sucede apenas aos humanos, mas a qualquer coisa que tenha existido. E acaba por se revelar que qualquer coisa que tenha desfrutado de uma vida, desfrutará de uma vida depois da morte. As peças teatrais, as lojas e os congressos não acabam. São simplesmente transferidas para uma dimensão diferente. São tudo coisas que foram criadas e existiram durante algum tempo e por isso, através das regras cósmicas, continuam a existir, só que num plano diferente.
Embora para nós seja difícil imaginar como interagem estes seres, a verdade é que usufruem juntos de vidas depois da morte magníficas. Partilham histórias sobre as suas aventuras, riem-se dos bons velhos tempos e, exatamente como os humanos, lamentam-se da brevidade da vida. As pessoas que faziam parte das suas histórias não participam nelas. Na verdade, elas têm tanta consciência da existência das pessoas como as pessoas têm destas entidades. O mais frequente é não fazerem a mínima ideia que as pessoas existem. Pode parecer estranho que estas criaturas possam continuar a viver sem as pessoas que as criaram, mas o princípio base é simples. A vida depois da morte é constituída por espíritos. Certo? Almas? Certo? Afinal, não vamos levar os nossos rins, o fígado, o coração connosco. Em vez disso, conquistamos uma independência das partes que antes nos constituíam. Podemos ficar surpreendidos com este esquema cósmico, mas a verdade é que quando morremos, os átomos que antes nos constituíam choram a nossa perda, mas eles não morrem com a nossa morte. Em vez disso, separam-se. Seguem direções opostas, chorando, sim, a perda de um tempo especial que partilharam todos juntos, assombrados pela sensação de que outrora desempenharam um papel importante em qualquer coisa maior do que eles. Uma coisa que tinha vida própria. Mesmo que eles nunca tivessem percebido exatamente o que era. Tatiana Rocha. Fim. E é isto. Foi.